Glória a Deus, muito boa noite a todos os amigos. Estamos aqui juntos novamente, né? Novamente juntos e graças a Deus nós temos confiado na misericórdia, na fidelidade de Deus, que é o objetivo das nossas preces, das nossas orações pelas madrugadas. Então eu convido ao senhor, a senhora, nesta noite, nos preparando já para a madrugada, né, no outro dia, para terça-feira, e nós estamos nesse espírito de oração. A Bíblia diz que a oração, ela tem poder. A oração do justo tem poder. Então, quando nós oramos dentro, conectado com a palavra, Deus, ele nos ouve, porque nós oramos segundo a sua vontade e pedimos segundo a sua vontade. Então vamos compartilhar com os amigos católicos, espíritas, com os evangélicos, não importa a religião da pessoa, se ela tem uma religião ou se não tem uma religião, nós para se reunir conosco em oração, se reunir conosco para a prece pós meia-noite. E eu vou aqui também compartilhar, né, essa vídeo, essa transmissão, para alcançar também o maior número de pessoas que talvez não conseguem dormir por conta da insônia, pessoas que não conseguem dormir por causa dos problemas, dos flagelos do dia a dia, pessoas que estão com depressão, com síndrome do pânico, com dores, pessoas que choram, que pedem a Deus por um sinal, por uma manifestação sobrenatural dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ele com a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que a palavra de Deus ela venha te trazer confiança, certeza de que quando nós oramos, Deus ele já está prontificado a mudar a tua vida, a mudar a tua história. E nós conhecemos, através da palavra, que Deus, para ele não há impossível. Não adianta alguém falar assim, mas isso aqui para Deus é impossível. Não. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. São possíveis para o Senhor. Então, o que você está passando é possível. É possível Deus, ele mudar a história, ele mudar o quadro, ele reverter o exame e te dar a vitória. Ele abre portas aonde não há portas, porque o nosso Deus é o Deus grandão, é um Deus grande. Então, vamos nos preparar aqui, daqui a pouco nós vamos para a palavra. Se você puder pegar a tua Bíblia aí e ir comigo na palavra de Deus,
lá no livro, né? Nós vamos meditar hoje em Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Deixa eu me ajeitar aqui, tá bom? Então, enquanto isso, nós vamos dando os nossos recados aqui também. Quarta-feira, agora, nós estaremos recebendo a visita do profeta, do homem de Deus, Bispo João de Holanda, juntamente com a sua esposa Cíntia Chacon, e pastores e missionárias ali na Igreja Mundial do Poder de Deus, na cidade de Mairink. Às 19h30 ou 7h30 da noite, nós estaremos reunidos com as pessoas que ali colocarem a planta dos pés, e as pessoas que colocarem a planta dos pés ali no nosso trabalho espiritual estarão recebendo gratuitamente uma garrafa com água, a qual será apresentada a Deus, e essa água vai servir de ponto de contato. E a pessoa vai usar essa água conforme o Espírito Santo ele direcionar. A Bíblia fala que uns têm fé de comer carne e outros têm fé de comer legume. Cada um tem uma fé. Tem pessoas que vão ser agraciadas, abençoadas, só da gente pregar o evangelho, a pessoa já segura aquela palavra revelada e já toma posse da sua vitória, que automaticamente já se manifesta. Mas tem pessoas que elas precisam de uma campanha, que elas precisam de um ponto de contato, como o cego, que após Jesus lavar cuspir no chão e passar a lama nos olhos dele, ele foi lá, lavou e voltou enxergando. Não foi o lodo, a lama que fez o milagre, mas foi a atitude de fé. Então nós queremos ensinar as pessoas que, independente se é por uma atitude de fé, se é pela palavra profética, independente de qualquer coisa, quem faz o milagre é Deus. Jesus liberou uma palavra para aquela mulher cirofenícia, dizendo para ela: ó, por causa dessa palavra que você falou, a tua filha, ela está curada. Quando ela chegou lá, a filha já estava curada. Em algumas situações, como o caso da mulher hemorrágica, ela teve que tocar na roupa de Cristo, de Jesus, e quando ela tocou, ela foi curada. Então, você percebe que Deus trabalha de multiformas. Deus não trabalha só de uma forma. Deus não trabalha só numa linha reta. Não. Deus trabalha em zigue-zague. Deus trabalha de forma desconhecida pelos homens. Ele trabalha de multiformas, ele trabalha de várias formas, de várias maneiras. Por isso que a gente vê várias manifestações do poder de Deus na Bíblia Sagrada. Hoje, nós vamos falar sobre como vencer tempestades da vida. Como que nós devemos nos comportar diante das tempestades da vida. A Bíblia fala que nós passaríamos por provações, passaríamos por situações difíceis. O Evangelho nunca se apresentou como uma fonte somente de alegria, que não haveria problemas.
Cristo nunca se apresentou como aquele que viesse trazer alegria completa, plena nessa terra. Tipo, você segue o que eu digo e nunca mais você vai ter problemas. Não. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele, o Senhor, venceu o mundo. O Senhor venceu. E da mesma forma que ele venceu, nós também venceremos. Da mesma forma que ele triunfou, nós também iremos triunfar. Porque nós somos seus discípulos, seus filhos amados, nós somos os santos da igreja. Então, da mesma forma que ele venceu, nós também venceremos. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Naquele dia, era tarde, segundo o escritor, diziam assim: Senhor, já é tarde. Jesus disse: vamos passar para outra banda. Talvez existem pessoas que vão nos ouvir, ou que estão nos ouvindo, que também já usou esse termo. Já é tarde. Quantas pessoas usou esse termo, já é tarde? Já é tarde para ser feliz, já é tarde para reconstruir, restituir, multiplicar. É tarde. O médico já disse que não tem mais jeito, é tarde. É tarde para se ser feliz. É tarde para alcançar a felicidade. É tarde para alcançar isso, para alcançar aquilo. Quando o homem diz que é tarde, Jesus diz: vamos atravessar. Em outras palavras, Jesus ele diz: vamos virar a página e vamos escrever uma nova história. Quando a pessoa ela assume o cristianismo, a palavra, o evangelho lhe dá a condição de virar a página da sua vida e viver uma nova história. Viver um novo episódio na sua vida. E a gente vê quantas pessoas estão vivendo uma nova história na sua vida. Homens e mulheres que eram dependentes químicos. Homens e mulheres que eram dependentes do álcool, da bebida alcoólica. Homens e mulheres que eram dependentes da bagunça, dos bailes da vida noturna. Pessoas que não tinham paz, pessoas que não tinham família, pessoas que não tinham uma condição financeira, pessoas que não tinham paz, pessoas que andavam deprimidas, depressivas e tantos outros casos. Pessoas que um dia a sua vida elas se viram diante de um final de túnel no fundo do poço, mas que de repente Cristo se apresentou e disse: vamos atravessar, passar do outro lado, escrever uma nova história, viver o sobrenatural, viver o melhor de Deus. Eu acredito que o amigo católico, espírita, o evangélico, porque hoje, infelizmente, o evangélico se considera o religioso. Porque quando diz qual é a sua religião,
ela responde o nome da igreja, o nome da denominação, como se o evangélico, o cristão, tivesse uma religião. Não, todas as igrejas, instituições, não são nada diante daquilo que espiritualmente ela representa, que todos nós, independente se é tradicional, se é neopentecostal, se é pentecostal, não importa, todos nós somos membros de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Então todos nós somos irmãos. Paulo disse que há diversidade de ministérios, mas o corpo, a manifestação, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Jesus Cristo, de Deus. Então, Jesus, segundo o autor, disse: vamos passar para o outro lado. Você que ainda não passou para o outro lado, que continua dizendo que é tarde, você está perdendo. Você está perdendo. Porque enquanto você está dizendo que é tarde, Jesus está dizendo: vamos atravessar do outro lado. Eu quero fazer um grande milagre na tua vida. Eu quero manifestar o meu poder na tua vida. Eu quero que todos vejam que eu sou Deus na tua vida. Independente se é católico, é espírita, se não é, se tem uma religião, se não tem, independente disso. Deus não está preocupado com a tua placa de igreja. Deus não está preocupado com a tua religião. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com você, com o teu sentimento, com a tua dor, porque Ele é especialista em transformar água em vinho, transformar o homem, a mulher. Continuando a nossa leitura de Marcos, capítulo 4, versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Uma dica para a gente. Não adianta atravessar do outro lado, deixar a religião ar, para se tornar da religião B. Eles atravessaram com Cristo, entraram no barco, mas levaram Jesus de qualquer maneira. De qualquer maneira. Existem pessoas que ela não tem aquela visão de que todos passam por aflição, porque pessoas que acham que a aflição, o problema nunca vai bater na sua porta. Pessoas que não se preparam para a luta, para os problemas. Pessoas que não se preparam para o dia mau, porque o dia mau, ele vem para todo mundo. Então levaram Jesus de qualquer maneira, tipo, não deram atenção para ele. E quantas são as pessoas que, apesar de virar a página da sua vida, estão levando Cristo Jesus de qualquer maneira. De qualquer maneira. Tipo, não dá atenção para ele. Mas pastor, por que eu tenho que ir na igreja? Na instituição? Porque a igreja só é igreja quando os membros estão juntos, o corpo. Aí se forma a igreja de Cristo. E Paulo disse que nós deveríamos congregar, não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas deveríamos congregar para que nós viéssemos fortalecer uns aos outros até a sua volta. Eles levaram Jesus de qualquer maneira. Levaram Jesus
como se fosse apenas um mero homem, um homem qualquer, um homem sem nenhum tipo de... como se fosse algo insignificante. E a pessoa que leva Jesus de qualquer maneira, ela não faz um bom negócio. A pessoa que leva a sua vida espiritual está prejudicando a si mesmo, a si mesma. Porque quantas pessoas, por causa dessa tal de pandemia, se esconderam na caverna? Não estão saindo de lá de jeito nenhum, pelo contrário. A imprensa marrom fica divulgando casos, dizendo que morreu tantos, que morreu tantos. A pessoa se torna manipulada por informações que não condiz com a realidade. É só você ver aí que tem situações, igual um caso agora, que o cidadão sofreu um acidente de moto, morreu, e colocaram no atestado de óbito dele que ele morreu de Covid-19. Olha aqui que maldade. E a imprensa ajuda a divulgar isso. E muitos que viraram a página da sua vida, entregando a sua vida para Cristo, estão levando Cristo de qualquer maneira, porque quando dá ouvido às más notícias, não congregando, não buscando, deixando de se reunir com o povo, com o corpo de Cristo, essa pessoa ela dá vazão a um problema maior. Porque uma coisa é quando se está preparado, outra coisa é quando está despreparado. Lembra da parábola que Jesus fala do homem? Um homem, ele edificou a sua casa sobre a areia. O outro edificou sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, a chuva forte, e derrubou aquela casa que estava edificada sobre a areia, e aquela que estava sobre a rocha permaneceu intacta, permaneceu firme. Veio para ambas, para as duas casas. Só que uma estava edificada na areia e a outra estava edificada na rocha. Você vai entender que quando os discípulos levam Cristo de qualquer maneira, eles estão edificando a sua casa na areia. Eles estão edificando a sua casa na areia, que a qualquer momento vai vir uma grande tempestade. E a tempestade vem para todo mundo. Para quem edificou sua casa na areia e para quem edificou sua casa na rocha, a tempestade, ela vem na vida de todos. Quantos cristãos estão passando por dificuldades, por problemas, e que estão firmes na rocha, confiando no Todo-Poderoso. Enquanto outros edificaram a sua casa na areia, estão desanimados, não tem expectativa de que algo melhor há de acontecer, não está na expectativa de que essa tempestade ela vai passar. Pelo contrário, a tempestade está sufocando essas pessoas, enquanto a outra ou as outras estão glorificando a Deus, porque sabe que quando se levanta uma tempestade na sua vida, é sinal de um grande milagre, de uma grande resposta de Deus. Versículo 37, olha aqui, meus irmãos. Levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sob uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Olha aí. Eles não esperavam aquela tempestade.
eles estavam acomodados, eles já estavam acomodados, acostumados a andar com Jesus Cristo, a tal maneira que não dá atenção para ele. E, logicamente, quando não se dá atenção a uma pessoa, a tendência é o quê? É a pessoa se retirar. É a pessoa se retirar, se recolher. Como eles levaram Jesus de qualquer maneira, não deram atenção, Jesus se retirou, pegou a almofada e foi tirar um cochilo, foi descansar. E eles ali, papeando dentro do barco. Nós não sabemos o tipo de conversa que eles estavam tendo. Estavam preocupados com outras coisas, ao invés de se preocupar em dar atenção para quem? Para quem estava no barco, Jesus Cristo. Tem pessoas que é assim. Que chega uma hora na sua vida que ela não quer dar mais atenção à palavra de Deus. Não quer dar mais atenção ao Evangelho, à revelação do Espírito. Porque quando Deus fala, ela acha que é o homem que está falando. Ele acha que é o homem que está falando. Leva a palavra de qualquer maneira. Não tem compromisso com o Evangelho, com o culto. Não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o próximo, não tem compromisso com nada. Leva a sua vida espiritual de qualquer maneira. A Deus dará. Não se preocupe em conhecer a palavra, em se fortalecer do pão que desceu do céu. Não se preocupa em orar, em falar com Deus. Não se preocupa em se espiritualizar. A única preocupação é o quê? É com o mundo. É com as coisas do mundo. Com amizades que não leva a pessoa a nenhum lugar. A sua amizade não é com pessoas da igreja, que está no mesmo pensamento. A sua amizade é com o ímpio. O ímpio que faz piada do evangelho, que fala mal do evangelho, do pastor, do obreiro, etc, etc. Leva Jesus de qualquer maneira. De repente vem a tempestade. De repente a tempestade vem, porque ela não avisa. As tempestades na nossa vida, ela vem, elas não avisam quando vai chegar. É mais ou menos quando uma pessoa, ela está há algum tempo sem fazer um exame, e de repente a pessoa, ela coloca na cabeça assim, eu vou fazer um exame, porque há muito tempo eu não faço um exame. E a pessoa vai no hospital, vai lá falar com o doutor, faz o exame, e de repente a pessoa, ela tem uma surpresa. O resultado negativo, um atestado médico dizendo que tem uma enfermidade, e de repente a casa da pessoa desmorona. E ela fala assim, mas doutor, eu não estava sentindo dor. Doutor, eu não estava sentindo isso, não estava sentindo aquilo outro. Porque é de repente que veio essa notícia. É de repente que vem essa tempestade na vida dela. De repente vem a notícia de que o filho está andando no mau caminho, usando droga, fazendo isso, fazendo aquilo outro. É de repente que vem a má notícia de que o patrão não tem condição de manter o quadro de funcionários e que vai demiti-lo ou vai demiti-la. Então nós observamos que a tempestade se levantou e foi de forma de repente, repentina. Então a tempestade, ela vem para todo mundo. Agora nós temos que entender a maneira em que vamos enfrentar as tempestades da vida. Como que nós vamos reagir diante da tempestade? Porque os discípulos estão desesperados e eles procuram o mestre e eles
Eles procuram o mestre está dormindo, e eles dizem assim, mestre, mestre, não te importa que perecemos? Tem pessoas que só buscam a Deus no momento em que a tempestade ela se levanta. Quer dizer, só busca na hora do problema. Só busca a Deus na hora do problema. Só busca a Deus quando o bicho está pegando. Como diz o ditado aí fora, né? Quando o bicho está pegando, aí a pessoa fala, eu tenho que fazer a campanha. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Foi assim com os discípulos. Na hora que a tempestade se levantou, a primeira coisa que eles fizeram foi recorrer a Jesus Cristo, que estava dormindo. Porque quando eu não dou importância à minha vida espiritual, quando eu não dou importância à palavra, Jesus, ele dorme na minha vida. Ele dorme na minha vida. As bênçãos, elas param de acontecer. Os milagres param de se manifestar. Eu me torno uma pessoa comum. Não mais uma pessoa fora do comum, mas uma pessoa comum como qualquer ser humano. Um homem natural, uma mulher natural. Que começo a murmurar, a reclamar. Que começam a olhar à minha volta e dizer que não tem mais jeito. Porque eu deixei Jesus dormindo na minha vida. Eu deixei ele encostado. Eu não dei atenção para ele. Eu não dei atenção. Os discípulos, vendo a tempestade que veio de repente, resolveram chamar Jesus, que estava lá no cantinho dormindo. E disseram, mestre, mestre, não te importa que perecemos? Em outras palavras, o senhor não está vendo o que nós estamos passando? Espera aí. Por que não deram atenção para ele? Por que não procuraram aprender mais dele? Por que não procuraram estar aos pés dele? Estavam preocupados com outras coisas. Estavam preocupados com outras conversas. Estavam com outro tipo de pensamento. E agora eles estão dizendo, mestre, mestre, não te importa que perecemos. Tem pessoas que é assim. Tem um ditado, um provérbio que diz assim, quem planta fidelidade, colhe recompensa. Tem um provérbio, uma passagem na Bíblia, melhor dizendo, que diz assim, quem planta, colhe. Se você plantar na tua vida espiritual, você vai colher fé. Se você plantar na tua vida financeira, você vai colher dinheiro, prosperidade. Se você plantar na tua família, você vai colher bem-estar, felicidade na tua casa. E por aí em diante. Por aí em diante. Eles gritaram, estavam com medo da tempestade. No 39 diz, e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Graças a Deus que o Cristo, ele é misericordioso. Misericordioso. Nenhum de nós somos merecedores. Mas há uma graça em nossa vida que devemos fazer uso dessa graça. Crer nessa graça. Se apossar das promessas que Cristo ele conquistou na cruz do Calvário, se apossar dessas promessas. Se apossar da cura, da salvação, da libertação, da santificação, se apossar das bênçãos que foram
derramadas sobre nós quando Cristo morreu e ressuscitou com poder e glória. Jesus se levanta e ele repreende aquele vento, aquela tempestade. E quando ele repreende, no mesmo instante, a bonança. Tudo se tranquiliza. Qual é a tempestade que está na tua vida? Se você clamar, se você aprender a repreender, você vai ter uma vida de bonança. Se você repreender, porque Jesus se levantou para mostrar para eles como eles deveriam fazer. Olha aqui, ó, no versículo 40. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus esperava que eles se levantassem, eles repreendessem aquela tempestade. Jesus esperava uma atitude deles, mas o problema é que eles foram tímidos, duvidaram, tiveram medo. Qual é a forma de eu vencer as tempestades na minha vida? Ou a tempestade na minha vida? É eu aprender a usar a autoridade que Deus, Ele me deu. Que Deus deu para você, minha irmã, para você, meu irmão, para a senhora, para o senhor, para você devoto, devota de Cristo. É para você. Jesus disse: vocês são tímidos. Vocês se intimidaram de verdade, quando na realidade vocês deveriam fazer o que eu fiz, repreender. Qual é a tempestade que se levantou na tua vida? Quer vencer? Aprenda a repreender no nome de Jesus. Aprenda a repreender. Mas não como ato religioso. Está amarrado, está amarrado. Não, não é desse jeito. É você usar o poder, a autoridade, a fé e repreender com fé. Não ter medo, não duvidar, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Você já percebeu a onda do mar? Ela vai, ela volta. Ela vai, ela volta. Quer dizer, eu creio, não creio. Eu acredito, não acredito. Eu tenho fé, eu não tenho fé. Eu tenho coragem, eu tenho medo. Eu creio, eu duvido. Não, não é isso. É permanecer firme na rocha. Firme na rocha. Determinado. Determinado. Repreender essa doença, essa tempestade chamada doença. Repreender essa tempestade chamada dívida. Repreender essa tempestade chamada vício. Repreender essa tempestade chamada depressão, síndrome do pânico, medo. É isso que nós devemos fazer, repreender. Jesus o disse: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda obra do inimigo. Jesus disse: homens de pouca fé, porque vocês são tímidos, ainda não têm fé. Quando a pessoa ela teme a tempestade da vida, quando a pessoa ela teme aos problemas, isso mostra que ela não tem fé, tem dúvida. Quando murmura, quando reclama, a tempestade ela vai cessar na nossa vida quando nós aprendemos a usar a fé para repreender. Para repreender. Repreenda. Diga para essa doença que ela vai embora, em nome de Jesus. Diga para essa tempestade para ela cessar na tua vida, para ela parar, para cessar, para que haja bonança na tua vida. Quantas pessoas vivem dizendo assim: ah, Deus está me provando. Deixa eu contar aqui rapidinho uma experiência. Uma experiência. Uma vez chegou uma mulher na igreja pedindo alimento, e eu
preparei o alimento para ela e falei assim, a senhora frequenta alguma igreja? Ela falou assim, eu fui em uma. E disseram para mim assim que o que eu estou passando é provação de Deus. Ela desempregada, a filha professora de inglês, na época desempregada, uma filha de aproximadamente 15 anos na época, com uma criança recém-nascida, cortaram a energia elétrica, estava no escuro, e ela acreditava que aquilo ali era uma aprovação de Deus. E eu falei assim, a senhora permite eu fazer uma oração pela senhora? Ela disse, pois não, pode fazer. Não precisou de falar muita coisa não, irmãos. Naquele momento ela manifestou uma entidade, incorporou uma entidade, e essa entidade disse que uma vizinha arriou um trabalho para destruir a vida dela. E você percebe que a vida dela estava indo de mal a pior. E diziam para ela que era aprovação, quando na realidade era o mal espiritual, era uma tempestade que se levantou a mando dos espíritos. O desemprego, a miséria, aquela situação de vergonha, de humilhação. Se a tempestade fosse da parte de Deus, Jesus jamais teria repreendido. Mas como a tempestade não era da parte de Deus, Jesus foi lá e repreendeu. Então a provação que você deve estar passando não é da parte de Deus. Na hora que mandou o Espírito embora, passado algum tempo eu encontrei aquela irmã no ponto de ônibus, ela estava bonitona, arrumada para trabalhar, a filha, a porta se abriu, mudou a situação da vida dela. Porque aquela tempestade não era uma provação, não era de Deus, era um espírito, era um mal que estava atuando para destruir a vida dela, como estava fazendo, mas na hora que repreendeu aquele mal, mandou embora aquele espírito, a porta começou a se abrir. Então o segredo para vencer a tempestade é a gente usar autoridade, meu irmão. Autoridade, minha irmã. É a gente repreender no nome de Jesus. Não é a gente se conformar com essa tempestade como se fosse da vontade de Deus. Dizendo que a doença é a vontade de Deus, o desemprego, a miséria é a vontade de Deus, as brigas dentro de casa é a vontade de Deus, o filho viciado, a filha problemática sendo da vontade de Deus, porque é mentira. Essa tempestade que se levantou não vem de Deus, vem do diabo, vem dos espíritos, e é necessário usar a autoridade, o poder para vencer esses problemas. Jesus repreendeu. E disse para os discípulos, vocês são tímidos. Deveriam ter feito a mesma coisa que eu fiz. Versículo 41. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Simples. Esse é o Todo-Poderoso. Esse é o autor da vida, aquele que sara toda enfermidade, aquele que abre porta onde não tem porta, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que vira a nossa página, mas diz, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci. Mas por que Jesus venceu? Porque ele soube usar autoridade. E ensinou os seus discípulos, os seus apóstolos, a usar também essa autoridade. E ele também está nos ensinando a usar essa autoridade para vencer todas as tempestades que se levantam na nossa vida.
Então hoje você aprendeu que para se vencer as tempestades da vida, para se vencer as tempestades da vida, é preciso ter fé para repreender. Jesus espera mais de cada um de nós. E que essa palavra possa te ajudar. Porque eu acredito que nesse momento você vai dizer para a doença para bater em retirada e ir embora. Que você vai falar para esse desemprego bater em retirada e ir embora. Você vai dizer para o mal sair do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, daquela pessoa que está no leito, que está preso, acorrentado, manda embora para que haja libertação na vida desta pessoa. Para se vencer as tempestades da vida, é necessário repreendê-las no nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos falar com Deus. Vamos para mais uma madrugada de oração. Vamos entrar em contato com o Pai das luzes, o Deus de todo espírito, de toda carne. Oremos. Meu Deus, como é bom estarmos aqui reunidos em espírito e em verdade. Senhor, reconhecendo que a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Reconhecendo que o Senhor já fez tudo o que deveria ser feito. E que deveríamos assumir a nossa posição em Cristo e tomar posse das bênçãos que o Senhor prometeu na tua palavra. Usar o espírito de ousadia, o espírito de autoridade, de fé, para remover das nossas vidas as tempestades que se levantam, os flagelos que se levantam. E nesse momento, Senhor, existem mães e pais que estão passando uma tempestade tão grande na sua vida por causa dos filhos. Esposas que têm passado, meu Deus, uma tempestade tão grande no seu casamento, no seu relacionamento. Pessoas que têm passado uma tempestade no trabalho. Pessoas que têm passado uma tempestade, Senhor, no seu corpo, porque a dor é constante. O nódulo cada dia mais aumentando, Senhor. O tumor, a lepra está se espalhando. A visão está se perdendo ou se perdeu totalmente. Meu Deus, o tumor, meu Pai, está se alastrando no cérebro. Ah, meu Deus. Mas o Senhor disse na tua palavra: eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpião e toda obra do inimigo. Então, meu Deus, eu me levanto nessa madrugada, juntamente com o teu servo, a tua serva, que está orando ou que vai orar comigo. E nós repreendemos, Senhor, esse espírito de paralisia, esse espírito de cegueira, esse espírito de separação, de briga, de contenda, de vício, de miséria. Nós repreendemos, Senhor, toda ação do mal, toda tempestade que se levantou. Nós proibimos esse espírito de tocar nessa vida, meu Deus. Nós determinamos a libertação dos vícios. Determinamos, meu Deus, que haja, meu Pai, a paralisação de toda a tempestade e que haja bonância nesta vida, nesta casa. Assim, meu Deus, nós determinamos. E você recebe a tua vitória. Receba a saúde, receba a prosperidade, receba a libertação, receba a bonância para a glória de Deus. Meu Deus, eu te apresento também nessa madrugada as pessoas que nos pedem oração pelo Facebook, Senhor.
Oração para diferentes áreas das suas vidas. Os que pedem pelo WhatsApp. Meu Deus, abençoa o teu servo, pastor Gilvan, que nos pediu oração também, Senhor. E a tua palavra diz que devemos orar uns pelos outros. Da mesma forma que ele ora pelo povo, ora por nós, nós também oramos por ele, pela família, pelo ministério, e que o Senhor venha realizar grandes sonhos e projetos nas suas vidas, na sua vida. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor visita também cada irmão da Igreja Mundial do Poder de Deus, ali na cidade de Mairinque. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades. Aquelas pessoas que por conta, meu Deus, de não ter condução, não podem vir até a igreja a congregar. Pessoas, meu Deus, que já estão com uma idade. Pessoas, meu Deus, que estão se esfriando, Senhor. Tenha misericórdia, permita que isso aconteça. Mas aviva, meu Pai, o Espírito. E que eles venham se levantar e dizer, eu vou me congregar, eu vou buscar a presença do meu Deus. E que nenhum deles se percam, Senhor. Nenhum deles se percam. Porque eu determino força, eu determino milagre, eu determino vitória, meu Deus. Visite o meu irmão, meu Deus, seu Euclides, que teve os cartão cronados, Senhor. Meu Deus, faça a justiça, Senhor. Como eu disse ali na reunião, que o Senhor é o Deus que vai honrá-lo. O Senhor vai honrá-lo com a unção da dupla honra, meu Deus. O Senhor vai dar dupla honra para ele e para sua família. E que assim seja, meu Pai. E que todos sejam incluídos nessa oração. Abençoa em todos os sentidos. Abençoe a minha família. Abençoe, meu Deus, a minha casa. Abençoa, Senhor, meu ministério. Abençoe a região de Sorocaba, o Bispo João de Holanda, sua esposa, a pastora Cíntia Chacon, e todos os pastores e missionárias, filhos da região de Sorocaba, Senhor. Muito obrigado. E eu creio, meu Deus, que haverá bonança nas nossas vidas. E iremos te glorificar como nunca te glorificamos. Muito obrigado, Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, gente. Receba a tua vitória, a tua bênção. Lembrando que quarta-feira, agora, né, amanhã, que já estamos na terça-feira, nós estaremos recebendo a visita desse profeta de Deus. Bispo João de Holanda, pastora Cíntia Chacon, uma equipe de pastores e missionárias estarão conosco também. Então, se eu fosse a senhora, o senhor, que mora em Mairinque, ou que está ali na redondeza, né? Próximo, que tem como vir de carro, pegar lá tem o carreto, né? O carreto, pegar lá, dar uma caminhadinha, né? Que faz bem também para a saúde, não é? Faz bem para a saúde. Se esforçar um pouquinho mais, né? Se esforçar um pouquinho mais. Porque fé sem obras é morta, a Bíblia diz. E não traz resultado nenhum. Dizer que tem fé, se não tem ação, não tem atitude. Tá bom? Então, quarta-feira, haverá um show de maravilhas, de milagres. Vocês irão receber uma garrafa com água, a qual será apresentada ao Deus dos céus. E com certeza haverá maravilhas extraordinárias. Essa água vai servir de remédio. De remédio. A estéril que não pode ter filhos, a unção de Deus vai dar a condição dela ter filhos. Aquela enfermidade na perna, a úlcera, quando jogar água, ela vai se secar pelo poder de Deus.
Essa água vai ser usada pela fé. E pela fé, você há de ter o resultado positivo. Tá bom, gente? Então, quarta-feira, na Rua Vereador João Ramos da Cruz, número 330, do lado do Rosan, às 19h30 ou às 7h30 da noite. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe a tua vida e amanhã eu estarei aqui novamente, no mesmo horário, tá bom? Deus abençoe a todos, um beijo no coração, um forte abraço e prossiga e viva hoje, a glória de hoje na tua vida. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus.